E é estatística, né? Estamos aqui para revisar os assuntos da primeira aula, onde a gente começou com as definições. Isso. E olha que unidade 3 maravilhosa. Falamos de progressão geométrica. Repleta de variedades. Aí acabamos. Aí começou geometria, aí começou lá triângulos, tudo nos triângulos. Começou relação métrica, relação trigonométrica. E já estamos em estatística. Né? Uau! Olha que bacana, né? E a gente poder fazer essa... A gente falou de variável, a nossa unidade está sendo bem variada, né? Bem variada. E na aula 83 a gente estudou um pouco das variáveis, né? Entendeu um pouco o conceito de amostra, população, né? Numa pesquisa, numa coleta de dados, como tudo isso se comporta. Vamos relembrar? Vem com a gente, olha lá. Aula 83.2, o assunto é a parte 1 de estatística. Vamos lá. Então, nessa parte 1 de estatística, nós trabalhamos a questão das variáveis estatísticas e aprendemos que a variável estatística ela pode ser qualitativa, de qualidade, ou quantitativa, de quantidade. Então, as qualitativas vão descrever qualidades daquela população, características pessoais daquela população. E as quantitativas serão mensuradas em valores numéricos. São quantidades referentes àquela população. Beleza, e quando a gente fala de frequência, não é ainda assunto que foi trabalhado na aula, mas a gente já vai adiantando os estudos, né? Então temos a frequência absoluta e a frequência relativa, e é o que a gente vai ver nas sequências das aulas, né? E aí assim, é porque aqui, não é? Na frequência absoluta é quando a gente conta os números lá, eu tenho lá 50 alunos, 50 alunos. A relativa, nós vamos fazer uma observação desses 50 em um todo, na população total. Tem quantos alunos? Tem 1.000? Ah, então é 50 de 1.000. E percentualmente, quanto é que isso vale? Mas calma, que isso é assunto para mais frente. Isso. Mais para frente. Então vamos lá, vamos no mapa mental, ou melhor, um mapa conceitual, e traz algumas anotações aí que fazem parte, e é bem legal a gente recordar. População. População é o todo. Tudo. Tudo que eu estou pesquisando. E a amostra? A amostra é quando eu tiro um pedaço desse tudo para poder analisar o que está acontecendo. A amplitude também a gente vai ver mais na frente, né? Na verdade, a amplitude a gente vê lá no terceirão, né? O tamanho, a diferença. Isso. É que esse mapa aqui foi construído por alguém, provavelmente, que está estudando para o Enem e já está lá na frente. Dali para baixo são assuntos da próxima aula. Esconde. Cobre. Apaga tudo. Daí para baixo são as medidas de tendência central, que a gente vai estudar na próxima aula, inclusive que está dentro da nossa paródia, né? Legal. Então, assim, esse mapa a gente completa ele na próxima aula, né? Se a gente quiser, a gente traz ele até de novo aí, né? Verdade. Ele é completamente estudado a partir do momento que a gente estudar também a aula 84, tá bom? A aula 83 foi bem conceitual mesmo, bem inicial dos assuntos, né? Então, a gente vê que trabalhou mais com os tipos de variáveis e tudo mais. Agora é com vocês, atividade de sala, bem tranquilo, bem simplesinho. Tá bem nesse caminho, né? Tá bem nesse caminho de você olhar as informações. Primeiro momento, verificar se ele está falando da população ou se é só uma amostra. Se é só uma amostra, aí entra a questão da frequência relativa. É só um pedaço, é só uma porcentagem daquele total. Mas o detalhe, olhei para minha população ou para minha amostra, vou verificar. Os dados ali são numéricos ou são de qualidade? Aí eu já sei. Então aqui ele está falando de qualitativa, é qualidade. Não, aqui é quantitativo, tem que quantificar. Então é só fazer essa identificação? Só isso. Ai, gente, tá de boa, tá no papo, tá facinho, né? Então coloca em prática, tira de letra, né? Discute com os colegas, é um momento assim de aprendizado. Sempre a gente fala que esse momento é para essa discussão, essa troca de ideias, para depois chegar no momento da avaliação e aí sim, cada um por si, né? Desenvolvendo o que foi aprendido. Mas até então a gente pode ter essa troca, né? De dizer, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, vamos fazer junto. E até interessante essa troca, né? Essa troca é bem construtiva. Isso mesmo. Beleza? Até mais! A gente já tá de volta com as correções, tirando as dúvidas e tudo mais.
E já voltamos, porque aqui o negócio é ligeiro, sim, senhor. Boa. E aí, tranquilo? Ah, foi fácil. Acertou todas? Foi fácil. Fez todas? Eu quase não lembrei naquela hora da qualitativa e da quantitativa, que tem nominal, tem discreta, tem, né? Ah, sim, tem contínua, né? Os negócios. Mas depois foi fichinha, eu voltei lá no meu resumo e tá tudo anotado. Boa, boa. Legal, né? Se cada aula o aluno fizer ali, ó, teve aluno que mandou o caderno, né? Acho que era a Ellen, né? Top. Mandou o caderno e você viu que era meia página para cada dia? Não precisa nem ser uma página toda, né? Porque o nosso assunto, ele, como nós temos aí 96 aulas, o nosso assunto ele é gradativo, ele é um passo de cada vez. E os assuntos todos são importantes. São. Mas tem hora que na aula a gente fala assim, olha, isso aqui é o coração da aula. Opa, o coração é quem pulsa, o coração é quem manda comando pro resto do corpo. Então, se a aula é o coração, se aquele slide é o coração da aula, é ele quem vai abastecer os outros slides. Então tá, então vamos lá, hora de tirar dúvidas na telinha. Vamos lá então, questão de número 1. Classifique as variáveis em qualitativas ou quantitativas. E se for quantitativas, contínuas ou discretas. Vamos colocar então qualitativas um QL, né? Que nem a gente fez na aula. E quantitativa um QT. Vamos lá? Letra A. Universo. O universo aqui, tá? O grupão todo. Alunos de uma faculdade. A variável é a cor dos cabelos? Se é cor dos cabelos, é qualidade, né? Cor dos cabelos é uma qualidade. Então, QL. Agora, se o universo for os casais residentes em uma cidade, a variável é o número de filhos. Número de filhos, então é quanti, né? Quantidade. Quantidade, número de filhos. E esse número só pode ser inteiro. Ah, então se é de inteiro é discreta, né? Não assume valores decimais, né? Não pode número quebrado. A gente não pode ter meio filho, né? A não ser que seja aquele de consideração, mas nesse caso aqui não entra. Mas a gente está falando de coisas exatas, né? Letra C. O universo são as jogadas de um dado. A variável é o ponto obtido em cada jogada. Ah, ponto é número, não é? Então quantitativo. Quantitativo. E discreto também, porque não vai ter... É de 1 a 6. É, meio ponto. Não tem como eu apostar, vai cair 2,5. Não. Ou é 1, ou é 2, ou é 4, ou é 5. Universo, peças produzidas por certa máquina. Variável, número de peças produzidas por hora. Então aqui também é quantitativa, não é número de peças. Número de peças. Bom, e não sei, mas eu acredito que não dá para produzir uma peça e meia. Meia peça, né? Meia peça, então, ou são peças inteiras, ou não. Então é discreta também. Então temos aí 3 do mesmo perfil, né? Quantitativo e discreto. Certo? Certo. Questão de número 2. Em uma pesquisa realizada em uma escola, identificou-se os seguintes indicadores: idade, ano de estudo, ano de escolaridade, renda, sexo, local de estudo, conceito obtido na prova de biologia, quantidade de livros que possui. Então aqui, olha só, indicadores são valores que ele usou para realizar essa pesquisa. Muito bem. E a pergunta é: das variáveis acima, quais são quantitativas e quais são qualitativas? Daí vamos voltar lá, tá aqui embaixo, né? Dá para colocar ali QL e QT também, não é? Das variáveis acima, quais são quantitativas, QT, né? Isso. E quais são qualitativas, QL? QL. Aí a letra B. E das quantitativas, diga quais são discretas. Então já vamos elencando aí à medida que a gente vai fazendo, né? Idade. Idade a gente já sabe que é quantitativo, né? Quantitativo. E é discreta? Bom, não dá para ter, né, 2 anos e meio. Até dá, se nós quebrarmos os meses, mas é discreta. Já estamos falando de anos inteiros, né? Então, discreta. Anos de estudo. Também. Quantitativa. Eu tenho 12 anos que eu estudo. Nossa Senhora, 20 anos. E aí, isso aí dá para quebrar ou não? Eu acho que não, né? Porque não vou colocar 12 anos e 6 meses. Se eu transformar para meses, eu jogo tudo para meses.
É verdade. Vírgula, porque eu penso vírgula zero. A pessoa fala assim, eu tenho 16 anos, vírgula 75 que eu estudo. Aí o cara fala assim, como assim? Ano de escolaridade. Ou eu estou no primeiro ano, ou eu estou no segundo. Ou eu estou no terceiro. Ah, isso é uma qualidade. QL, então, né? Beleza. E ele, esse QL aí... seria ordinal, né? Ordinal. De ordem. Em que ano de escolaridade você está? Pronto. Renda seria salário, né? Então, salário. QT. Tá falando de números. Agora, a renda pode ser quebrada. Pode ser contínua. E porque tem os descontos, tem tudo. Isso, às vezes o salário lá vem R$ 1.245. Pronto, quebrado. Agora, não está pedindo para dizer que é contínua, só está dizendo para selecionar as discretas. Então, quantitativa. Beleza. O sexo é uma qualidade, né? Feminino, masculino, qualidade. Local de estudo. Qualidade. Ou eu estudo na escola tal, ou na escola A, na escola B. Um conceito obtido na última prova de biologia. Ixi. A palavra é conceito, não é nota? É um conceito. É um conceito A, um conceito B. Ele foi mais ou menos, ele foi bem, ele é um aluno aplicado, muito é um conceito. Bom. Então, então aí é qualidade. Qualidade. Se fosse a nota, né? A nota obtida... nota podia ser, né, quantidade. E aí seria contínua. Porque a gente tira 6,5, a gente tira 6,25. Quantidade de livros que possui. Ninguém possui meio livro, né? Não sei que ele rasga então, na metade. Ela é quantitativa e é discreta, né? Você percebe que a cada vez que a gente faz uma análise aqui, a gente levanta as possíveis hipóteses de dúvida, tipo lá, anos de idade. Aí eu penso assim, mas eu tenho tantos anos e não sei quantos meses e não sei quantos dias. Não. Você tem ou eu tenho 35 anos ou eu tenho 36, né? Então não tem aquele eu tenho 35 anos, 6 meses, 7 dias, 248 minutos, não sei quanto. Não, a mesma coisa quantidade de livros, né? Eu tenho livros inteiros. Agora, se eu rasguei o livro e tem metade do livro, não está contabilizando. Não vou duvidar de você, que você possa ter meio livro, mas aqui, no nosso caso, é quantidade discreta. Legal, né? Uma análise bem bacana, um exercício bem legal para a gente poder distinguir, diferenciar as variáveis quantitativas das qualitativas. E aí, a partir daí, ele começa a ler uma pesquisa, ler um problema, já tendo as noções, né, do que é e do que está fazendo. Com certeza. Vamos agora considerar as seguintes variáveis. Vamos lá. Tamanho de um objeto, pequeno, médio ou grande. Volume de água em um rio. Número de clientes numa fila. Número da sessão de votação. Comprimento de um inseto. Classe social. Uau! A perguntinha é, com relação à classificação dos dados requeridos como variáveis de pesquisa, é correto afirmar que... Antes de afirmar, vamos voltar lá. Vamos fazer a nossa análise, depois a gente só faz o fechamento e dá a resposta final, né? Tamanho de um objeto, pequeno, médio, grande. Aqui ele especificou, não é? Que ele não quer saber o tamanho medido, não quer que meça o tamanho. Não, ele quer saber se é pequeno, médio ou grande. A qualidade. Só vamos dar uma olhadinha aqui, se ele fala se elas são discretas, contínuas, ordinal. Então vamos analisar já completinha, né? Então essa aqui é uma qualitativa, porque está dizendo pequeno, médio ou grande. E aí, ela é ordinal ou nominal? Bom, aqui é nominal, né? Porque ele é pequeno, ele é médio, ele é grande. Né? Então eu vou ter que dar o nome. Não vou falar assim, esse aqui é o primeiro é o pequeno. Não vou. Agora, o volume de água de um rio. Isso é valor, né? Se é valor quantitativo. E pode ter um volume quebrado? Pode. Com certeza. Então ela é contínua. Porque não dá para ter certeza que tem ali, ali tem 2.000 litros. Não dá para saber. Número de clientes numa fila. Aí é inteiro. Quantitativa. E discreta. E discreta. Legal. E agora o número da sessão de votação? Eu voto na sessão 23. Eu nem sei. Tem a zona, tem a sessão, mas toda vez eu me perco, eu tenho que olhar toda vez. Mas é um número discreto, é um número inteiro, né? Não tem a sessão 3,5, 23,4, não, né? Não tem. Comprimento de um inseto, aí já é medida. Agora, observe só a diferença. Na primeira, ele falou tamanho de um objeto. E entre parênteses especificou pequeno, médio. Aqui ele já falou comprimento, ou seja, tem que medir. E se pode medir, pode dar quebrado, né? Com certeza, porque tem insetos de vários tamanhos. Uma quantitativa contínua. A classe social. Aí é qualitativa. Qualitativa, né? Classe social é se a pessoa tem uma renda, né, baixa, média, alta, isso mesmo. E é nominal, não é? Porque não tem como fazer da primeira classe, da segunda classe, não. Nominal.
Então tá, então a gente teve a primeira e a última qualitativa. Nominais, as duas. As 4 do meio, todas quantitativas, sendo que 2 discretas e 2 contínuas. Vamos analisar as alternativas? Vamos lá? As variáveis 1, 4 e 6 são qualitativas. Não, qualitativas não, é a 1 não. e a 6. Então tá fora. Então tá fora. Beleza. As variáveis 3 e 4 são quantitativas contínuas? Vamos ver, 3 e 4 quantitativas. Não, quantitativas discretas. Lá não. falou o quê? Quantitativas contínuas. Não. Ah, não. As variáveis 2 e 3 são quantitativas discretas? Quantitativas discretas? 2 e 3 não. Uma é contínua também. E a outra é discreta. Também não. A variável 4 é quantitativa discreta? A variável 4 é quantitativa discreta. Isso, então, a alternativa correta é a letra D. Mas vamos analisar E? A variável 4 é qualitativa ordinal? Não, né? Até porque aí é legal, são opostas, porque né? a D e a E são, né, aquelas alternativas que a gente falou pra vocês. Procura ver se tem alguma que se contradiz. Aqui tá falando da 4. Então, 4 e 4 é onde a gente foca o estudo. Então, uma das duas seria correta, Isso. porque elas são opostas. Se uma é correta, automaticamente a outra é errada, né? Beleza, alternativa correta, letra D, foi bem legal. Se liga no Enem, apenas uma dica, né? Uma constatação aqui, ó, que a estatística, gente, é um dos conteúdos mais certos na prova de matemática do Enem, é o cálculo da média moda mediana. Todo ano tem, no mínimo, 2 questões. Quer se dar bem no Enem assim, né, chegando lá? Porque assim, o Enem é uma prova que ela exige algo mais do que conhecimento. Ela afeta, às vezes, o psicológico, o emocional, tudo isso entra em jogo. Então é um trabalho de se organizar. Mas você quer chegar na prova ali tendo uma propriedade em muitas questões, unidade 3. Ali depois da progressão geométrica, nós começamos a falar de questões e conteúdos que o Enem gosta e gosta muito. Geometria. E que é a prévia, na verdade, para o 2º e para o 3º ano, né? A gente já deu o caminho aí, fazendo uma base, né? Fazendo uma base, isso mesmo. Então, gente, assuntos de moda, média e mediana, é assunto que cai muito no Enem e que vai ser assunto da próxima aula, ou seja, não perca. E essa parte também de fazer análise, pesquisa, o Enem sempre coloca na prova assim, é feita uma pesquisa, não sei o que, coloca a tabela. Ou não tem que saber ler tabela. Que é da estatística também, né? A parte de analisar gráficos, tabelas. Então, nós estamos falando aqui de geometria e estatística de pelo menos 25 questões no Enem. Pelo menos 25 questões. Olha aí. Vamos de brincando com os números? Tinha uma perguntinha lá do padre, o pai do padre. Como é que era mesmo? O padre eu já sei. O padre é pai, porque o padre, né, no italiano é pai. Então, o padre é pai de todo mundo. Ah, é? Não. Da maneira espiritual. Eu tô falando que eu acho que é o padre da igreja, mas o padre não tem filho, né? Não, padre não pode ter filho. O padre, né? Porque assim, nós temos duas umas linhas. Restrições. Nós temos a Igreja Católica do Brasil e nós temos a Igreja Católica Apostólica Romana. Na Católica do Brasil, né, tem lá o que os padres casam. Mas esse padre não é ligado com o Vaticano. É a religião, estamos falando da religião agora. Vamos lá na perguntinha, vamos lá. O pai do padre é o único filho do meu pai. O pai do padre é o único filho do meu pai. O que o padre é meu? Meu irmão, meu pai, meu tio ou meu filho? Eu acho que o padre deve ser meu filho. Meu tio. E aí? O único filho do meu pai quem é? Sou eu, né? Então eu sou o padre? Então eu sou Ou eu sou o pai? Quem é o pai? Quem é o que o padre é meu? O pai do padre é o único filho do meu pai. Então, o que o padre é meu? O que o padre é meu? O padre com certeza é meu filho. Eu muito sou bem, o pai. Que é a respostinha, né? Eu sou o pai do padre. É um trocadilho que dá meio que um nó na cabeça, né? Fica meio amarrado. Fica meio confuso, né? Mas se você analisar geralmente de trás para frente, as questões de raciocínio lógico se desvendam mais fácil. Se você analisar de trás para frente fazendo a leitura, você vai ter uma descoberta favorável aí, tá beleza? Então, primeira aula de estatística, tem mais por aí, aguarde e confira, mas na próxima a gente, eu acho que já canta a paródia, né? Nós cantamos um pouquinho dela. Já demos um pontapé inicial. Uma alongada no som. É verdade. Então tá, beijo no coração, ficamos por aqui, desse jeito como sempre, e até a próxima aula. Tchau, tchau.